Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Dizem que um bom casamento se baseia na confiança. Era o que eu acreditava antigamente. Meu nome é Mason. Tenho 42 anos, moro em Santa Rosa, na Califórnia, e ganho a vida fazendo móveis sob medida, peças únicas, esculpidas em madeira reciclada. Vendo-os para hotéis boutique e executivos de tecnologia muito bem pagos, que querem que sua sala respire autenticidade. Minha esposa, Lena, ensina artes culinárias em uma faculdade comunitária. Ela é dinâmica, magnética, radiante, o tipo de mulher para a qual as pessoas gravitam naturalmente. Estamos casados há 10 anos. As pessoas sempre nos disseram que éramos o casal perfeito. E, por muito tempo, também acreditamos nisso. Para comemorar nosso aniversário, reservamos uma viagem para um spa nas Filipinas. Algo exótico, romântico, suposto para reacender a chama. Estávamos atolados no trabalho, nas rotinas, nos automatismos, precisávamos de uma pausa. Ou talvez eu apenas precisasse acreditar que ainda precisávamos um do outro. Deixamos São Francisco em uma segunda-feira ao amanhecer. Ela estava com aquele conjunto de bagagens azul claro que eu lhe dei no Natal. Calças de jogging brilhantes, top combinando, cabelo preso em um coque descuidado, óculos de sol pousados na cabeça, um café gelado na mão, como se a noite em claro preparando as malas não a tivesse cansado. Eu a observei através do saguão do terminal enquanto ia buscar algo para petiscar. Ela estava sentada perto de uma grande janela. Foi aí que a vi. Ele já estava conversando com ela. Alto, bronzeado, na casa dos 30, vestido como um influenciador de viagens, camiseta de gola V cinza escuro, sandálias de couro desgastadas. Ele se inclinou um pouco demais para ela quando ela riu. E ela riu com toda a força, um riso verdadeiro, não aquele de cortesia. Eu não escutava as palavras deles, mas reconhecia aquela inclinação de cabeça que ela tinha quando algo, ou alguém, realmente captava sua atenção. Não era uma simples troca entre desconhecidos. Ela estava cativada. Quando voltei com os petiscos, ela me o apresentou. Julian, disse ela. Eles haviam se conhecido na fila para pegar os cartões de embarque. Ele estava indo para o mesmo centro de bem-estar, acrescentou ela com um sorriso despreocupado. Que coincidência, não? Eu dei uma risada forçada. No avião, eu estava do lado da janela. Lena ocupava o assento do meio, Julian o do outro lado do corredor. Havíamos reservado nossos lugares com bastante antecedência, ela e eu. No entanto, naquele momento, eu tinha a sensação de ser a terceira roda da carroça no meu próprio casamento. Eu fixava a tela à minha frente, um documentário que não assistia, fingindo dormir enquanto a equipe filtrava as luzes. Foi nesse momento que percebi a maneira como Lena se inclinava levemente para o corredor para ouvir Julian, sua voz abafada pelo zumbido dos motores. Seus olhares que duravam um pouco tempo demais. Esse gesto furtivo, quase natural, ele a tocou no cotovelo enquanto ela procurava algo embaixo do assento. Ela sorriu, mas não se afastou. Talvez fosse algo banal. Talvez ele fosse apenas um viajante simpático. Uma simples coincidência. Mas nas minhas entranhas, aquilo não parecia nada. Tinha algo familiar e falso. Uma cena que eu conhecia de cor, mas que soava como uma interpretação mal feita. Virei a cabeça, fechei os olhos, forçando-me a dormir. Eu não estava pronto para admitir o que via. Ainda não. Mas algo, bem no fundo de mim, sussurrava, não é o começo das férias. É o começo do fim. O complexo, no entanto, era um sonho, bangalos envidraçados à beira de uma água de um azul irreal, redes suspensas entre as palmeiras, cada centímetro pensado para fazer as pessoas esquecerem o que estavam fugindo. Mas eu não esqueci nada. Não podia.
Lena agia como se tudo estivesse perfeito. Ela tirava fotos de pratos de frutas tropicais, de pôres do sol impecáveis, que postava com legendas como Paraíso Encontrado ou Coração Amarelo. Coração. No entanto, tudo nela parecia demasiado calculado, seu riso soava uma segunda muito alto, seus gestos eram uma segunda tardios demais. Como se estivesse interpretando seu próprio papel. Na primeira manhã, nós havíamos planejado uma massagem a dois. Ela cancelou. Uma enxaqueca, disse ela, preferia descansar no quarto. Eu saí sem dizer uma palavra. Caminhei sozinho pela praia, a areia morna sob meus pés, tentando me convencer de que estava paranoico, que estava exagerando. Mas cada passo dançava em torno do mesmo pensamento. À tarde, estávamos sentados à beira da piscina. Eu fingia ler um romance de bolso que não me falava. Lena, por sua vez, rolava a tela do telefone, um sorriso fixo nos lábios. O ângulo inclinou-se apenas o suficiente para que eu visse uma mensagem. Julian, você foi incrível na noite passada. Não consigo parar de pensar em você. Ela virou a tela para fora de vista, mas era tarde demais. Meu estômago se apertou. Ela se levantou para ir ao banheiro do spa. Esperei alguns segundos. Então, sem pensar, peguei seu telefone, que estava ali, sobre a toalha. Ela nunca tinha trocado a senha. Meus dedos, como movidos por uma força externa, desbloquearam a tela. Abri as mensagens. E lá estava, o fio. Dezenas de textos. Julian, aquele vestido ontem à noite. Droga, Lena, esse é o seu problema. Encontre-me perto dos bangalos esta noite. Julian, diga ao Mason que você precisa de um tempo para si mesma de novo. Lena, ele vai acreditar. Ele sempre acredita. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Uma parte de mim queria gritar, quebrar tudo, jogar aquele telefone no mar e gritar sua traição na frente de todo o complexo. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, respirei fundo, bloqueei a tela e coloquei o telefone de volta em seu lugar. Quando ela voltou, me beijou na bochecha, como se nada tivesse acontecido, e me perguntou se eu queria outro drink. Eu assenti com a cabeça. Ela sorria como uma mulher em lua de mel. Mais tarde, enquanto ela fingia estar dormindo, ou realmente estava, não sei, eu saí para caminhar pela propriedade. Vi Julian, sozinho em uma espreguiçadeira, um coquetel fluorescente na mão. Ele brincava com um barman, ria, jogou uma toalha sobre o ombro e depois se afastou em direção às vilas privadas. Eu o segui. A uma distância. Uma hora depois, os encontrei à beira da piscina infinita. Ela estava vestindo um biquíni vermelho, ele estava sem camiseta. Eles riam. Próximos. Muito próximos. Então, como se o cenário já não fosse cruel o suficiente, ele se inclinou. E ela não o repeliu. Eles se beijaram. Eu tirei meu telefone e filmei. Não por vingança. Nem por curiosidade. Nem mesmo por dor. Algo dentro de mim havia mudado. A parte de mim que ainda acreditava que isso poderia ser salvo, estava morta. Eu não era mais apenas um marido. Eu era uma testemunha. Um arquiteto silencioso. Um homem traçando os planos de uma verdade que, uma vez revelada, não poderia mais ser desfeita. Naquela noite, de volta ao nosso quarto, Lena saiu do banheiro, envolta em uma toalha branca, com os cabelos molhados. Ela colocou a mão sobre a barriga e disse que não estava se sentindo bem. Pode ser algo que comi, murmurou ela. Eu vou descansar um pouco. Eu a beijei suavemente na testa e disse para ela dormir. Então, saí para a varanda, com o telefone na mão, e assisti ao vídeo. Novamente. E novamente. A cada reprodução, algo frio e preciso se cimentava em mim. Uma nova vontade, lúcida. Eu ainda não sabia o que faria. Mas eu sabia como. Calmamente. Metodicamente. Frigidamente. Eu não ia confrontá-la. Eu não ia gritar, chorar, implorar. Eu ia construir algo.
Uma verdade que esmaga. Um fim que não deixa nada em pé. Na manhã seguinte, ela quase não falou comigo. Estou com cólicas, murmurou, desviando os olhos dos meus. Coisas de mulher, acrescentou com um tom que pretendia encerrar qualquer tentativa de conversa. Eu assenti, dócil, como se a acreditasse. Inclinei-me em direção a ela, beijei-a na têmpora. Você quer que eu te traga água? Ela assentiu, sorriu fracamente. Você é gentil. Sempre a mesma garrafa. Aço inoxidável, azul claro, com um pequeno calombo de um lado. Ela nunca se separava dela. Enquanto ela não olhava, desemboquei a tampa e cheirei o interior. Algo estava errado. Uma nota discreta, mas cortante, um amargor químico que flutuava sob os aromas de limão. Eu não bebi. Em vez disso, deslizei a garrafa para minha mochila, trocando-a por uma do mini frigorífico, bem limpa, bem segura. E diante dela, simulei um gole longo, satisfeito, com um sorriso cansado. Ela me observou com atenção demais. Muito presente para alguém supostamente debilitada por cólicas. Esperei que sua respiração se tornasse lenta e regular na cama. Então, sem uma palavra, ativei o gravador do meu telefone. Eu o coloquei na mesa de cabeceira, tela para baixo, luz apagada. Às 21h42, ela se endireitou no escuro, silenciosa. Esticou-se como um gato. Então, sem uma palavra, foi para o banheiro. Alguns minutos depois, saiu de lá metamorfoseada. Vestido preto, sandálias rasteiras, pequena bolsa brilhante. Nenhum sinal de dor, desconforto ou mesmo cansaço. Ela abriu a porta sem ruído, lançou um último olhar para trás e então desapareceu na noite. Eu contei até 120. Então me levantei. E a segui. Julian já a esperava no bar do terraço. Eu os vi através da espessa parede de vidro, sentados em um canto meio escondido, não exatamente ocultos, mas o bastante afastados para se permitirem a intimidade. Lena o beijou na bochecha, com um gesto fluido, natural, quase afetuoso, e pediu coquetéis. Eles riam. Seus gestos eram sincrônicos, sua cumplicidade inegável. Eu me instalei em uma mesa próxima, de costas, perto o suficiente para ouvir sem chamar a atenção. Julia se inclinou para ela e murmurou: Você tem certeza de que ele não desconfia de nada? Lena revirou os olhos, divertida, ele não entende nada. Eu disse que precisava de descanso. Ele praticamente me fez a cama. Eles riram os dois. Então Julian acrescentou: Então vamos fazer com que esta noite conte. Eles brindaram. O coquetel dela era vermelho vivo, o dele dourado e brilhante. Tirei uma foto. Discretamente. Mais uma prova. Então, enquanto se viravam para o oceano, fascinados pelo brilho das ondas sob a lua, levantei-me, tão silencioso quanto um fantasma, e deixei o local. Volta ao quarto. Volta ao plano. Revirei a pequena bolsa de Lena, tomando cuidado para não mover nada. Entre seu batom e seu desodorante de viagem, encontrei uma cartela de pílulas. Sem etiqueta. Metade utilizada. O tipo de detalhe que levanta mais perguntas do que responde. Coloquei uma no meu bolso, depois fotografei o restante. Em seguida, fui em direção à piscina onde Julian tinha relaxado mais cedo. Sua toalha ainda estava lá, sobre uma espreguiçadeira, monogramada com o logotipo do complexo. Mas debaixo, quase escondido, descobri algo bem mais interessante, um cartão-chave. Provavelmente o de uma vila secundária, um quarto que ele tinha reservado à parte. Um plano alternativo. Eu ainda não tinha a intenção de usá-lo. Mas me certifiquei de que ele desaparecesse. De volta ao quarto, deitei-me do lado ainda frio de sua ausência. Peguei meu telefone, rebobinei o vídeo e o assisti mais uma vez. Seu andar leve, seu sorriso tranquilo, a maneira como fechou a porta atrás de si, como se nada importasse, como se nada pesasse. O vídeo estava datado, gravado, duplicado, salvo em 3 espaços na nuvem. Eu não documentava apenas uma traição. Eu construía um dossiê. Uma cronologia.
Uma armadilha. E em breve, quando chegasse o momento, eu usaria cada peça desse quebra-cabeça, não para confrontá-la, mas para desmantelá-la. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, fiel ao meu papel. Quando ela saiu do banheiro, Lena estava assobiando enquanto secava o cabelo com uma toalha. Relaxada. Fresca. Como se não tivesse passado a noite na cama de outro homem. Perguntei como ela estava se sentindo. Muito melhor, disse ela sorrindo. Acho que só precisava dormir. Acenei com a cabeça, com ternura. Tenho algo para você. Ela piscou, surpresa. Que tipo de coisa? Um presente? Eu mexi na minha mala e então estendi um pequeno cartão impresso. Um curso de culinária gastronômica, hoje. Um dia inteiro. Ingredientes locais. Prático. Só para você. O sorriso dela se alargou, um pouco rápido demais. Ela não tinha ideia. Você vai adorar, eu disse, entregando-lhe o folheto. Lena o examinou, seu sorriso se esticando suavemente em seu rosto, mas seus olhos denunciavam uma dúvida pouco disfarçada. Um sorriso educado, perplexo. Você reservou isso para mim? Claro, eu respondi. Você dizia que queria fazer mais coisas concretas, não apenas ensinar. Ela hesitou por uma fração de segundo, seus olhos buscando nos meus uma confirmação invisível. Ela estava se perguntando o que eu sabia? O que eu achava que sabia? Então, como se tivesse decidido que não, eu não poderia adivinhar, ela exibiu aquele sorriso que reservava para pais de alunos nervosos ou para garçons excessivamente insistentes. É fofo. Obrigada. Ela saiu pouco antes das 10 horas, vestida com um leve vestido de verão branco e as mesmas sandálias que usará no bar com Julian. Ela me beijou na bochecha antes de sair, sem olhar para trás. Eu a observei se afastar ao longo do caminho ladeado de hibiscos, uma silhueta imaculada sob a luz úmida da manhã tropical. Eu esperei. Então, uma vez certo de que ela tinha desaparecido da vista, movi-me. Eu já sabia onde ficava o quarto de Julian, Vila 12A, no final da propriedade, uma das suítes mais isoladas, aquelas que vendem como refúgios para casais em busca de privacidade. Eu havia decorado o número escrito em seu cartão-chave. Enquanto Lena aprendia a marinar peixe no suco de limão e a decorar pratos com flores comestíveis, eu descia lentamente o estreito caminho que levava à vila privada de Julian. Não bati. Nem me aproximei. Eu me contentei em me postar à distância, à sombra de um buquê de palmeiras, e observei. Por volta do meio-dia, 2 mulheres chegaram. Jovens, loiras, na casa dos 20 anos, risadas altas. Acentos europeus, talvez alemão ou holandês. Nenhuma delas era Lena. Elas cumprimentaram Julian como se já o conhecessem, um beijo em cada bochecha, risadas cúmplices. Ele lhes serviu bebidas. Elas entraram. E não saíram. Encontrei um ponto de observação mais estável atrás de uma cerca de palmeiras. Com o telefone na mão, ampliei a imagem. Julia não havia fechado as persianas. Talvez ele pensasse que ninguém estaria olhando. Talvez não se importasse. Eu capturei tudo. Elas estavam deitadas em cordas suspensas no teto, como redes de designer. Julian ia de uma a outra com uma facilidade habitual. Ele as beijava, ria, brincava. Isso não era amor. Isso nem era desejo. Era um mecanismo. Uma mecânica bem lubrificada. Uma rotina. No final, parei de olhar a imagem e simplesmente escutei. Escutei o som distante, abafado, de Julian cavando o mesmo tipo de cova na qual ele havia começado a enterrar Lena. Talvez sem sequer perceber. Ou talvez plenamente consciente. Salvei as imagens em 3 discos. Uma cópia em um cloud privado. Outra enviada para o meu endereço de e-mail pessoal. Estava feito. Não era mais apenas uma questão de traição. Tornou-se um jogo de provas, de documentação, de verdade implacável. Um ato de lucidez cirúrgica. Voltei ao pavilhão principal, pedi um copo, sentei-me à sombra. E esperei.
Lena voltou mais tarde, rubra, suada, radiante daquela alegria artificial que se dá quando se desempenha bem seu papel. Ela me contou que aprendeu a preparar um prato de arroz tropical com um toque de capim-lima e lascas de cocô caramelizado. E você? Como foi seu dia? Perguntou-me, as bochechas coradas de um entusiasmo ensaiado. Relaxante, respondi. Ela sorriu. O meu foi inspirador. Nós dois mentimos. Mas apenas um de nós tinha algo a perder. Na manhã seguinte, tudo já estava em movimento. No café da manhã, Lena se sentou em frente a mim, usando um vestido envelope de cor lavanda, tão fresca quanto a ilusão que ainda tentava manter. Ela folheava seu telefone com o polegar, nervosamente, um leve tique agitando sua mandíbula. Ela evitava meu olhar. Não dormi bem, disse ela, quase em um suspiro. Pode ser o calor, acrescentou ela, levantando mal os olhos. Eu tomei um gole de café e assenti com gravidade. Talvez devêssemos encurtar a viagem. Ela finalmente levantou os olhos, surpresa. Por quê? Meu irmão ligou esta manhã, disse eu, a mentira fluindo naturalmente, algo sobre mamãe. Ela não está se sentindo bem. Acho que deveríamos voltar mais cedo. Ela piscou. Você está falando sério? Sim. Fingi consultar meu telefone. Há um voo amanhã de manhã. Já verifiquei. Ela hesitou. Seu olhar desviou por um instante para o mar, como se estivesse tentando prolongar algo. Eu esperava, sabe, aproveitar um pouco os últimos dias. Eu dei de ombros, com aquele meio sorriso resignado que as pessoas usam quando falam de família. A família vem em primeiro lugar, não é? Ela forçou um sorriso. Claro. Terminamos o café da manhã em um silêncio frágil. As palavras haviam se tornado desnecessárias, até perigosas. De volta ao quarto, ela alegou uma fadiga repentina. Talvez eu faça uma cesta antes do jantar. Boa ideia, disse-lhe, beijando-a na testa. Descansa. Assim que a porta do quarto se fechou atrás dela, comecei a trabalhar. Todos os arquivos, os vídeos, as capturas de tela, as fotos, já haviam sido transferidos para 3 pendrives distintos. Selarei um deles em um envelope acolchoado e endereçá-lo-ei ao meu irmão mais velho, Eli, em Santa Cruz. Uma medida de precaução. Para o caso de... Desci à recepção e entreguei o envelope, especificando que se tratava de um envio prioritário. O recepcionista acenou com a cabeça educadamente. Ele não tinha a menor ideia. Os outros 2 pendrives, coloquei-os em pequenos saquinhos de presente, discretos, com uma fita simples e um rótulo manuscrito, apenas para seus olhos. Os deixei na frente das vilas das 2 mulheres que filmara com Julian. Não conhecia toda a sua história, mas o que via era suficiente. Lembrava-me de seus companheiros, um americano e um britânico, que encontrei brevemente durante a transferência do aeroporto. Não era preciso muito para que a verdade semeasse o caos. Um pendrive. Uma imagem. E o resto desmoronaria. Depois disso, voltei à recepção e pedi para antecipar a nossa partida. A mãe da minha mulher está doente, expliquei com seriedade. Precisamos partir amanhã de manhã. O recepcionista mostrou-se compreensivo. Balancei a cabeça lentamente, no papel do genro preocupado. Depois, reservei um voo direto saindo de Cebu. Um único passageiro. Eu. De volta ao bangalô, comecei a embalar tudo. Minhas coisas primeiro, roupas, carregadores, ferramentas, passaporte. Em seguida, metodicamente, dobrei os vestidos de Lena, arrumei seus maios, suas sandálias, suas joias. Embalei cuidadosamente sua mala. Tudo, exceto sua pequena bolsa de mão. Aquela que continha seu telefone, seu dinheiro, seu passaporte. Essa bolsa ficou comigo. Eu a esvaziei. A coloquei vazia sobre a mesa de cabeceira. Depois, verifiquei, uma última vez, os comprimidos que havia pegado de sua bolsa. Eu ainda não sabia o que eram. Mas agora, eu tinha um plano. Um papel a fazer. Naquela noite,
Como se tudo ainda estivesse normal, Lena sugeriu que fossemos tomar um último drink no bar do complexo. Para levantar o astral antes do nosso voo, disse ela, com um sorriso quase afetuoso. Eu concordei. Com prazer. Ela estava fazendo um número. Sorrindo demais. Muito próxima. Excessivamente atenta. Ria um pouco alto demais das minhas piadas, passava a mão no meu braço com uma naturalidade fingida, pedia coquetéis muito coloridos, muito decorados. Mas seus olhos voltavam incessantemente para a entrada do bar. Ela estava esperando Julian. Então me passou uma garrafa de água, sempre a mesma, aço azul, um pequeno ressalto de um lado. Toma, bebe isso. Você parece desidratado. Peguei a garrafa, a levantei aos lábios, e derramei deliberadamente sobre a mesa. Droga, suspirei enquanto enxugava a mão. Suponho que estou mais cansado do que pensava. O sorriso dela estava tenso, liso demais para ser honesto. Vou pedir outra. Mas eu já estava de pé, um passo à frente dela. Chamei o bartender e pedi uma nova rodada eu mesmo. Enquanto ele preparava os copos, olhei o telefone dela vibrar suavemente sobre a mesa. Ela lançou um olhar rápido, mas não o tocou. Esperar. Isso havia se tornado um reflexo para ela. Coloquei os coquetéis sobre a mesa, estendi o dela com um sorriso. Para nós, disse. Ela ergueu seu copo, fez tilintar contra o meu. Um sorriso deslizou nos lábios dela, irônico, quase cúmplice. Um sorriso de fachada. Nenhum de nós falou do gosto levemente metálico. Nenhum de nós mencionou o que havia nos copos. Ela não sabia que eu tinha moído 2 de suas próprias pílulas, aquelas encontradas em sua pochete, e as tinha misturado à sua bebida. Incolor. Indetectáveis. E ela também não sabia que eu não estaria mais lá pela manhã. O bar estava banhado por uma luz suave e dourada. A brisa salgada do oceano acariciava nossa mesa como se também quisesse fugir. Lena bebia lentamente. Lento demais. Ela piscava os olhos, suas pálpebras mais pesadas do que o habitual. Julian chegou com 15 minutos de atraso, vestido como de costume, despreocupado a ponto de causar náuseas. Ele nos ofereceu um vago aceno de cabeça, suficientemente neutro para parecer uma saudação universal. Não se sentou. Limitou-se a ficar vagando perto do bar, fazendo indiferença com a precisão de um frequentador assíduo. Quando Lena se levantou para se refrescar, ela passou perto o suficiente dele para roçar sua mão. Nenhuma palavra, nenhum olhar significativo. Gestos repetidos. Um balé ensaiado. Eu o segui. À distância. Eles não me notaram. Eu os vi contornando o prédio do spa, depois atravessando os jardins, se fundindo nas sombras perfumadas do frangipani. Eles não se seguravam pela mão. Não falavam. Não havia nada de terno, nada de culpado. Apenas uma mecânica. A mesma que eu já havia filmado. Eles chegaram à vila. A porta de Julian se abriu com um leve clique. Lena entrou primeiro. Ele a seguiu. A porta se fechou. As luzes se acenderam. Eu esperei. 3 minutos. 5. 10. Então entrei em movimento. Eu atravessei os últimos degraus, meu coração frio, mas minha mente calma. Bati uma vez. Nenhuma resposta. Apenas um silêncio abafado, pegajoso. Introduzi o cartão-chave, aquele roubado 2 dias antes, e girei a maçaneta. Dentro, encontrei os dois, na cama. Metade vestidos. Atordoados. Confusos. Como se tivessem sido tirados de um sonho estranho e instável. Sem gritos. Sem pânico. Apenas seus olhares lentos, flutuantes, pousando em mim sem compreender completamente. Mas eu compreendia perfeitamente. Lena tentou se endireitar, mas seus braços cederam sob ela. Uma marionete com os fios cortados. Julian, ainda mais lento, me olhou como se eu fosse um sonho confuso, um estranho, um pedreiro vindo consertar algo invisível. Não disse nada.
Eu não precisava. Tirei meu telefone. E tirei fotos. Sua blusa desabotoada. As calças de Julia meio tiradas. Seus rostos borrados, os olhos vidrados, afogados em uma névoa de sonolência. Os copos, sempre meio cheios, estavam sobre a mesa de cabeceira, testemunhas silenciosas do que nunca teriam conseguido nomear. Em cima da cômoda, avistei o telefone de Julian. Desbloqueado. Erro de novato. Só precisei rolar. Dezena de mensagens. Há outras mulheres. Mulheres casadas. Noivas. Em um relacionamento. Convites. Horários. Imagens. Muitas imagens. Eu copiei tudo para meu pendrive. Mais um capítulo em uma pasta já bem preenchida. Depois, peguei a carteira dele, o passaporte, a chave do quarto. Valiei sua mala, puxei cada gaveta, virei cada bolso. Juntei suas roupas, seus sapatos, seus produtos de higiene, tudo, e enfiei tudo no saco de lixo preto que trouxe. Em seguida, cuidei de Lena. Peguei sua pequena bolsa, seu clutch favorito, e retirei o conteúdo. Passaporte, cartões de banco, telefone, desaparecidos. Coloquei o essencial na minha própria bolsa. O resto, batom, espelho de bolso, bijuterias baratas, espalhei pela sala como os fragmentos de um naufrágio. Julian agora murmurava, tentando se sentar, o corpo balançando, os gestos incoerentes, como um adolescente bêbado à beira da inconsciência. Lena, por sua vez, não dizia nada. Sua cabeça caía mole para o lado. Corpo esvaziado. Corpo sem vontade. Boa noite, sussurrei, sem me dirigir a ninguém. Deixei a vila e voltei para o bungalow, apoiando-a suavemente, como um marido carinhoso ajudando sua esposa doente. Ninguém nos parou. Ninguém fez perguntas. Por que o fariam? De volta ao nosso quarto, eu a coloquei na cama. Sua respiração era leve, mas regular. Seu telefone, sua carteira, seus documentos, introuváveis. Sua bolsa, fechada, continha apenas roupas, um protetor solar, alguns objetos sem valor. Sem dinheiro. Sem identidade. Às 3h40 da manhã, com minha mala pronta, fui à recepção. O recepcionista da noite cochilava atrás do balcão. Eu sorri para ele. Mudança de planos. Estou decolando agora, disse calmamente. Ela ficará mais alguns dias. Ele acenou com a cabeça. Nenhuma pergunta. Por que haveria? Às 4h15, eu estava a caminho do aeroporto. Ao nascer do sol, já tinha partido. Helena acordou sozinha. Sem passaporte. Sem dinheiro. Sem telefone. Sem marido. Julian, por sua vez, acordaria em outro tipo de vazio. Aquele que não se pode apagar com um simples sorriso. Um tipo de ruína que nunca se reconstrói. Sem documento de identidade. Sem roupas. E ao redor dele, nas caixas de entrada e nos corredores digitais que acreditava seguros, eu deixara minas silenciosas, mensagens, imagens, fragmentos de verdades cuidadosamente espalhados, prontos para explodir assim que alguém olhasse. E eu não estava mais com raiva. Eu estava livre. Pousei em São Francisco um pouco depois do meio-dia. Sem bagagens despachadas, sem bilhete de retorno, apenas uma bagagem de mão, meu passaporte e esse peso estranho, tão leve, que se chama anonimato. O direito, finalmente, de não ser ninguém. De apagar um nome, um rosto, uma história. Ao pôr do sol, eu estava de volta a Santa Rosa. Nossa casa estava exatamente como a deixamos. Estuque branco, persianas pretas, os arbustos de alecrim que Lena sempre esquecia de regar, apesar de suas promessas de se tornar mais atenta ao jardim. Estacionei algumas ruas dali e terminei a pé. Capuz levantado, óculos de sol no nariz, não para me esconder, mas porque estava cansado de ser visto. Por dentro, movi-me rapidamente. Fui direto ao ponto.
Transferi todos os fundos das nossas contas conjuntas para uma conta distinta, em meu nome. Nada ilegal. Nossos contratos pré-nupciais eram claros, tudo o que eu ganhasse por meio da minha empresa permanecia comigo. Certifiquei-me de que esse ponto estivesse preto no branco, depois do nosso segundo ano de casamento, quando Lena começou a fazer perguntas sobre as ações, apenas para o caso, disse ela com aquele sorriso distante que eu ainda não havia aprendido a traduzir. Depois, empacotei meus arquivos pessoais, meus documentos profissionais, minhas licenças, meus contratos. O cofre escondido atrás da prateleira da biblioteca continha as verdadeiras coisas, os backups de pedidos, os contratos assinados, os cheques, o pendrive com o vídeo de Lena e Julian à beira da piscina. Eu o peguei. Não peguei os móveis. Não a louça. Não as recordações. Peguei o que eu havia construído. O resto podia apodrecer. Então fui até a garagem. Esta casa, eu a havia concebido com minhas próprias mãos. Cada ângulo, cada junção, cada viga. Um santuário de artesanato, tetos abobadados, iluminação embutida, juntas de cauda de andorinha perfeitas em cada gaveta. Um lugar que me representava. Um lugar que eu havia amado. Mas eu também havia deixado um defeito. Um ponto fraco escondido, conhecido somente por mim. Atrás da porta de entrada que eu havia feito sob medida, uma dobradiça sutil, projetada originalmente como uma surpresa estética durante a última renovação. Até agora, puramente decorativa. Eu levei 2 horas para ajustá-la. Uma pino de aço. Uma poleia discreta. Uma linha de tensão inserida na parede. Uma vez que a porta fosse aberta a mais de 90 graus, a tensão se moveria, e a viga da frente estouraria. Não um colapso total. Mas uma fratura barulhenta. Dramática. Irreversível. Um grito arquitetônico. Impossível de ignorar. Antes de partir, deixei uma palavra na mesa de café. 3 palavras, cuidadosamente escritas. Bem-vindo a casa. Com amor, M. Então eu chamei o vizinho do outro lado. Terry era o vizinho perfeito para esse tipo de coisa. Um semi-aposentado apaixonado por drones, câmeras e, principalmente, por tudo que o fazia se sentir útil. Ele tinha muito tempo livre, mas um coração disposto, sempre em busca de um projeto. Eu lhe disse que estava preparando uma surpresa de boas-vindas para Lena, um vídeo de recordação do seu retorno para casa. Uma encenação leve, nada sério. Ele adorou a ideia. Vou filmá-la da minha janela de cima, disse ele com entusiasmo. Perfeito, respondi. O plano estava em ação. Ao crepúsculo, eu já estava a 3 horas de distância. Meu telefone desligado. Meu nome apagado de todos os contratos, serviços públicos, seguros, água, eletricidade. Tudo. Desaparecido. Pousei em um motel à beira da estrada, logo na saída de Reno, sob um novo nome, Mason Grant. Não era um nome falso. Apenas um nome antigo. O meu. O verdadeiro. O de antes de Lena. Até o final da semana, eu havia assinado o contrato de uma pequena cabana no Colorado. A 45 minutos de Boulder. Cidade calma. Grandes árvores. O ar fresco e limpo. Espaço suficiente para recomeçar. Ninguém me conhecia. Era exatamente o que eu procurava. Não pedi o divórcio. Não enviei nenhum papel. Não precisava. Era ela quem tinha que me encontrar. E ela não poderia, porque tudo o que ela pensava ser dela era, na verdade, meu. A casa. O dinheiro. A vida. E agora, tudo isso, eram cinzas. E quando ela empurrasse aquela porta, quando ouvisse o rangido da moldura, quando sentisse o teto vibrar e a lareira se despedaçar acima dela, ela entenderia. Não era abandono. Era uma mensagem. 3 dias depois, o vídeo do Terry chegou na minha caixa de entrada. Assunto: você me deve uma cerveja. O vídeo estava tremido, filmado à mão livre do andar de cima, através das persianas. Mas capturava tudo. O essencial.
Lena, puxada por um táxi, com um ar exausto, arrastava sua mala de rodinhas pelo cascalho da entrada. Sem maquiagem. O cabelo preso para trás, bagunçado. Desesperada. Ela tirou suas chaves, destrancou a porta da frente e entrou. Terry fez um zoom no momento certo. Um estalo. Nítido. Brutal. Então, um segundo de silêncio suspenso. A viga da frente se quebrou. O teto personalizado da entrada fissurou-se à sua vez, seguido de um estrondo surdo, gesso, madeira, poeira. Uma parte da parede do foyer cedeu, desabou no chão em um estrondo violento. Lena recuou gritando, as mãos no rosto, tropeçando em direção à saída como se a própria casa a rejeitasse. Eu a olhei 3 vezes. Sem satisfação. Sem raiva. Então eu a deletei. Não era o fechamento que eu buscava. Nunca foi o fim que me importava. Apenas que ela entendesse. Uma semana depois, uma mensagem chegou. Uma chamada perdida. Bloqueada. Então um e-mail. Eu não o abri. Depois uma mensagem para meu irmão, Eli. Foi nesse momento que eu soube. O pendrive realmente havia chegado. Ele havia caído nas mãos certas, as do meu irmão Eli. Ele me ligou naquela noite. Sua voz estava grave, quase perdida. Jesus, Mason. Você realmente fez isso. Eu não disse nada. Não precisava. Eu vi os vídeos, ele acrescentou, quase em um sussurro. Todos. Um silêncio. Então, está tudo bem? Estou melhor do que bem, eu disse. Estou indo. Ele não fez perguntas. Apenas suspirou, como se algo estivesse se assentando. Bem. Você merecia mais. Ele me prometeu que manteria tudo em segurança. Para o caso de... E com ele, promessas são cofres trancados a 7 chaves. No final do mês, os rumores começaram a circular. Julian tinha sido hospitalizado em Manila. Agressão. Na rua. Segundo uma das mulheres a quem deixei uma chave, seu companheiro tinha visto as imagens, e foi pessoalmente fazer uma visita. O parceiro da segunda não estava longe atrás. Resultado, 2 fraturas da mandíbula. Sem mais charme. Sem mais discursos escorregadios. O silêncio como um novo traje. Na Califórnia, Lena tentou salvar o que podia. Ela contava a amigos em comum que nos havíamos afastado. Que eu tinha me tornado distante. Que eu a havia abandonado, deixado sozinha em outro país. Mas as mentiras têm pernas curtas. E as imagens circularam. Não nas redes sociais. Não. Em privado. De telefone em telefone. Sussurros. Olhares desviados. Silêncios mais eloquentes que as palavras. E então, ela lançou sua última carta. Uma bomba. Ela afirmou que estava grávida. E que eu era o pai. Ele me lembrou, uma noite, com a voz cortante, ela estende a mão, disse ele. Você quer que eu cuide disso? Faça, respondi. E ele fez. O teste de DNA confirmou o que eu já sabia. Não era eu. Nunca fui eu. Ela tinha sido negligente. Ou simplesmente desesperada. Ela acreditava que poderia trocar a piedade pela redenção. Até minha mãe, que sempre a amou, que a chamava de minha filha do coração, me enviou uma mensagem seca, de uma única linha, não ligue mais aqui. E então, silêncio. Até este último vestígio. Uma mensagem de voz. Soluçada. Fragmentada. Gravada em algum lugar, no jardim da nossa antiga casa em ruínas. Sua voz quebrada gritava, eu não sei onde você está. Mas, por favor. Eu perdi tudo. Eu a ouvi. Apenas uma vez. Depois deletei. Foi há 3 anos. Hoje, moro em uma cabana fora de Nederland, Colorado. Uma sala em madeira bruta, um fogão a lenha, um banco de trabalho.
Eu faço móveis para os moradores e para os caminhantes. Bebo meu café na varanda, ouvindo o vento passar pelos pinheiros, em vez de lutar contra os silêncios. Às vezes, as pessoas me perguntam por que me mudei para cá. Por que um homem da Califórnia vive sozinho nas rochosas? Eu simplesmente digo a elas, eu precisava de espaço. Nunca lhes digo o resto. Porque o homem que eu era, o marido confiante, o romântico cego, o idiota, morreu em algum lugar nas Filipinas. Enterrado sob um bangalô de vidro e pores do sol perfeitos demais. E ele não voltará. Não aqui. Não agora. Nunca.